Abre aspas para o chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, seu Tagliaferro, em novo diálogo revelado pela Folha. A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Fecha aspas. E aí a pergunta que tá na boca do povo é: quem é a bruxa? E aí, meus amigos, bom ou não? Nessa segunda tivemos o lançamento do novo episódio da saga para salvar a democracia, ignorando a Constituição, mas os fins justificam os meios. Confia. E dessa vez tivemos uma participação especial. Alexandre Frota. Véi. E o mais interessante é que esse novo episódio da Vaza Toga destruiu completamente os argumentos usados por aqueles que, logo na primeira matéria, saíram em defesa. E é muito fácil pontuar. Vou te explicar de uma forma super didática para que você entenda como a justiça funciona no Brasil. Mas como essa mesma justiça tem medo da lei. Pesado pensar nisso, né? A justiça com medo da lei, mas é exatamente o que esses novos diálogos revelam. E a Catanhede que fez cosplay de Cazuza para dizer que, senhoras e senhores, trago boas novas. Ministros da Suprema Corte botaram o pé no peito de Xande. E é isso tudo. Apertem os cintos, controle a gastrite nervosa, separa a pipoca e bora lá. Eu sei, todo mundo quer saber quem é a bruxa e eu vou dar meus 2 centavos nisso aí. Mas antes, a gente precisa entender o que a matéria traz, porque é muito mais abrangente do que alguém chamar um ministro ou ministra de bruxa. Então vamos começar pelo início. Moraes usou órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do STF em Nova York. E aí eu vou ter que colocar aqui seu Xande de Britney Spears, porque, ups, ele fez de novo. Só que agora acabou a desculpa da galera que atuava como zagueiro do time do Xande em dizer que era tudo dado público, essas pessoas já eram investigadas, blá blá blá. Porque, sério, essa narrativa está muerta. A matéria começa nos contando que, mais uma vez, o ministro Xande do STF usou o órgão do TSE que se dizia necessário existir para combater a desinformação para levantar informações e produzir mais relatórios contra manifestantes que instigaram o ministro durante o evento do LIDE, do Dória, lá em Nova York. Esse evento ocorreu entre os dias 14 e 15 de novembro de 2022, ou seja, muito após o período eleitoral que se encerrou em 21 de outubro, com o segundo turno das eleições. Mais uma vez, vamos assistir os diálogos acontecendo entre o juiz auxiliar do ministro Xande lá do STF e o senhor Ayrton, mas também com o Eduardo Tagliaferro, do órgão do TSE que deveria combater a desinformação, mas que, cara, produz fake news na tora. E dessa vez tá bem descarado. Não que antes não estivesse, já que em um dos vazamentos anteriores, eles tanto sabiam que o que eles estavam fazendo era errado que o Ayrton disse: mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Mas eu já chego nessa parte. O que rolou foi o seguinte: o ministro do STF estava em Nova York para o evento chiquérrimo, o Lead Brasil Conference, organizado por João Dória, calça apertada. E aí, a galera tupiniquense que estava na gringa organizou uma manifestação contra os ministros. Só que Xande não gostou nada disso, porque o clima não era de flores, então a galera da manifestação não estava gritando: ei, Xande, o Brasil ama você, faz o X, faz o X. Muito pelo contrário. Mas o fato relevante era uma manifestação em Nova York para malhar ministros da Suprema Corte. E nessa pegada de me atacou a democracia, Xande, então, mais uma vez, aciona o órgão do TSE através do seu juiz auxiliar, o Ayrton, e pede que relatórios sejam produzidos contra essa galera que estava lá, em Nova York. Mas após circularem publicações e convocações para o evento, ministro Xande aciona outro nome, que até então é coadjuvante nessa série, seu juiz Marco Antônio Vargas. Aquele que em episódios passados o Ayrton do STF pediu para gerar os relatórios em nome dele, para não dar na cara que era um pedido direto do próprio STF.
Marco, então, convocado pelo ministro, entra em contato com Tagliaferro e pede para ele o monitoramento e a confecção de relatórios sobre a tal manifestação. No dia 11 de novembro, por volta de 9 da noite, o Tagliaferro envia a primeira versão do relatório. E o documento, segundo a reportagem, elenca postagens que convocam a galera para tal manifestação. Nesse relatório constava que haviam mensagens anônimas com conteúdo ameaçador contra o ilustre, sim, consta no relatório essa palavra, ilustre, ministro Alexandre. Xande, para os mais íntimos. E assim, como ele me colocou em, sei lá, 5 inquéritos, eu acho que somos pessoas próximas, né? Porém, no dia seguinte, quem apareceu foi o Ayrton, o juiz assessor do Xande do STF, enviando postagens escolhidas por ele, ou por Xande, não fica claro, pedindo para que Tagliaferro do TSE identificasse responsáveis e produzissem relatórios a serem enviados para a Suprema Corte. Ou seja, um juiz auxiliar do Xande enviou postagens para o órgão do TSE, pedindo a produção de relatórios para que o STF recebesse, e então o ministro Xande pudesse julgar em cima. É exatamente a mesma situação da outra vez. O Chaves vendendo churros para ele mesmo. Seu Madruga, me vende um churro, por favor? Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro. E assim ocorreu em outros momentos da matéria, em que citam os ministros e seus juízes identificando a suposta hostilidade e pedindo relatórios a serem enviados ao STF para que o ministro Xande os julgasse. Para não restar dúvidas, eis o print que dizia, abre aspas, pode enviar para mim, Ayrton, um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio pelo STF, pediu o juiz. Fecha aspas. Ele literalmente ditou para o cara do TSE o que deveria constar no relatório e disse o que o TSE devia pedir ao STF, uma ordem de bloqueio. Já no dia 13, 2 dias antes da manifestação marcada, o Ayrton manda um novo print pro Tagliaferro, dessa vez com uma postagem do Twitter em que havia uma foto do Barroso divulgada com o endereço do hotel em que o ministro estaria hospedado. Porém, todos sem jeito, vendo que aquilo ali não tinha nada a ver com o trabalho dele no TSE, Tagliaferro disse, abre aspas, bom dia, tô vendo como fazer isso pelo TSE, não faz menção às urnas, pleito ou instituições. Fala do STF. Fecha aspas. Porém, Ayrton acalma o moço dizendo, aspas novamente. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Não se preocupe, o ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Respondeu o juiz, fecha aspas. Fica sussa aí, tá? O ministro meteu lá que a decisão é do STF, então fica calmo. Só que, mesmo após a decisão do STF, as publicações não caíram. E é aí que o juiz auxiliar do Xande, seu Ayrton, conta para o Eduardo Tagliaferro o porquê de ter acionado o TSE na ação contra os manifestantes. Abre aspas. Eu passei para o delegado da Polícia Federal, por e-mail, por WhatsApp. Mas era madrugada, não viu até agora. Por isso tínhamos, no plural, pensado em fazer pelo TSE dada a agilidade. Fecha aspas. Ou seja, ele tentou pelo rito da justiça. O STF assinou, mandou para o delegado. Mas ele estava com pressa de derrubar postagens de Twitter. Por isso estava pedindo um favor ao TSE, que detinha poder de polícia, para que fizesse o negócio. Porque aí seria mais rápido, não dependeria das leis brasileiras. Porque você sabe como são as leis brasileiras, né? Mas então o Tagliaferro responde. Aspas de novo. Eu só precisaria saber a fundamentação a ser usada pelo TSE. Fecha aspas. E isso porque não era um assunto eleitoral. Então como é que o órgão do Tribunal Superior Eleitoral ia justificar uma coisa dessa? Ele precisava saber o que daria para usar porque ele mesmo já havia dito. Tem nada de urna, nada de eleição. Então, amigão, você complica a nossa amizade. Em minha livre adaptação. Mas, velho, ser amigo de seu Ayrton do STF não deve ser fácil, porque mesmo após essas diretas dadas pelo Tagliaferro nos dias anteriores de que, para de forçar a barra, cara, ele, Ayrton, volta no dia seguinte no melhor estilo, oi, Eduardo, sou eu de novo. E enviou um print de Felipe Sabará, um apoiador do Bolsonaro à época e que chegou a atuar no governo do Tarcísio, pedindo um relatório bem simples, um relatório de ofício, como de costume. De costume, ou seja, eles faziam muito isso. Mas é só um detalhe. Mas ele também pediu na sequência um outro ofício, rapidinho, para bloquear algumas contas, mas em especial de um empresário que, olha só, estava transmitindo a manifestação nas redes sociais.
Quantos anos de cana será que dá uma coisa dessas? O Eduardo Tagliaferro então responde que tá gravando ele e produzindo fotos, mas que era melhor não fazer o bloqueio imediato para poder gerar mais material. Só que ele avisou para ele ficar tranquilo, porque o cara tava com a filha e ele já tinha sido identificado. E eis a parte em que o chefe da assessoria de combate à desinformação do TSE, em conluio com a STF, modifica um documento para que a justiça não perceba o que eles estavam fazendo. E aqui, para ficar claro, eu vou ter que abrir aspas para a matéria. Em seguida, o assessor do TSE mandou um print com os dados do empresário. Nesse momento, o juiz auxiliar de Moraes no TSE, Marco Antônio Vargas, também entra na conversa e pede para que o Tagliaferro não envie a foto com os dados. Fecha aspas para a matéria. Só para ter certeza que você pegou o que rolou até aqui antes da bomba. O Ayrton, assessor do Xande no STF, pede dados sobre o empresário para o Eduardo Tagliaferro, da assessoria de combate à desinformação do TSE. E antes que o Ayrton envie essas informações, o juiz Marco Antônio Vargas, que é juiz auxiliar do Xande no TSE, entra na conversa e pede para o Ayrton não enviar a foto com os dados que o Eduardo coletou da galera. Mas por que ele faria isso? Abre aspas para o juiz auxiliar de Xande no TSE em conversa com o auxiliar do Xande no STF. Marco diz, beleza, só não envia a foto que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE. E na sequência o Ayrton responde, não, só enviei esses dados de detalhamento biográfico, fica tranquilo, responde o Ayrton. Fecha aspas. Ou seja, mais uma vez, eles tanto sabiam que não poderiam estar fazendo aquilo que pediu que o indicativo de que aqueles documentos foram gerados no TSE não fosse enviado ao STF. Então, mais uma vez, de forma explícita, vamos dizer o óbvio. O ministro do STF utilizou o TSE para monitorar pessoas fora do período eleitoral para que o TSE fizesse relatórios onde o próprio auxiliar do ministro ditava o que deveria constar para que o próprio ministro proferisse julgamento sobre algo que ele mesmo provocou. Mas a defesa do ministro respondeu à reportagem com o mesmo de sempre. Tá tudo certo, tá tudo nos inquéritos, tudo com a ciência do Ministério Público. Só que calma que piora. Nesse mesmo dia, desse diálogo maravilhoso que lemos agora, o Ayrton, amigão de Tagliaferro, daqueles amigos brother que só te mete em furada, faz mais um pedido às 11 da manhã, mas agora mandando 2 prints de Twitter do cantor gospel Davi Sasser, onde ele dava retweet. E, gente, o cantor gospel deu RT em 2 publicações que falavam da manifestação. E aí o Ayrton diz, abre aspas, Eduardo, esses aí também, por favor, coloque no relatório, para fins de bloqueio. Fecha aspas. E essa foi a hora que, sei lá, alguma coisa tocou o coração peludo de seu Tagliaferro e ele profere a melhor resposta desse episódio. Se liga. Abre aspas. Doutor Ailton, não sei se é uma boa ir pra cima do Davi Sasser. Esse cara é cantor gospel, mais famoso e influente. Vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária sem pensar nas consequências, afirma ele. Fecha aspas. E então, quem é a bruxa? Eu não sei, mas se eu fosse chutar, pelo contexto da época em que Rosa Weber estava falando sobre pautar a decisão de mamães retirarem seus bebês, e o Tagliaferro citar evangélicos e católicos que são contra a situação que já criava um mal-estar, eu chutaria que é Dona Rosa Weber. Mas isso é totalmente baseado em vozes da minha cabeça. Só que o fato é, a bruxa partidária é algum ministro. E é interessante saber que a galera do TSE pode xingar, mas a gente não. E foi aí que nós descobrimos de quem foi a ideia genial de bloquear as contas de um cantor gospel que cometeu o crime pesadíssimo de repostar uma manifestação. Abre aspas para o Ayrton, do STF. Como resposta, Ayrton Vieira informou que o pedido tinha partido de Moraes. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois eu recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente, disse o juiz instrutor. Gente! Além do Xande, o Frota pediu a derrubada de um cantor gospel? O Frota? Cara, como falar do Frota sem lembrar desse momento aqui? O senhor era menos promíscuo quando só fazia filme pornô. O Frota tem poder e influência dentro da Suprema Corte para solicitar bloqueios de contas. Bicho, isso é a cara da justiça no Brasil.
Vocês não acham? Mas o final dessa matéria conta que o último pedido do Ayrton foi para o TSE monitorar e levantar as postagens de Carla Zambelli e do Alan dos Santos, referentes à manifestação. Ah, e que a presença do Alan lá deixou o gabinete do Xande muito irritado, tanto com a Interpol quanto com o governo americano. E aí eu só lembrei daquele meme, sabe? Cutucando com graveto. Ou, faz alguma coisa, FBI, governo americano, colé. Mas o Eduardo Tagliaferro atende o pedido do Ayrton, enviando as publicações da Carla e do Alan. O Ayrton encerra. Abre aspas. Eduardo, por enquanto o ministro pediu apenas em relação ao Alan dos Santos e à Carla Zambelli. Um relatório para cada, com tudo que aprontaram, publicaram, em conta própria ou de terceiros. Do contrário, disse o juiz, fecha aspas. Do contrário o quê? O que ia acontecer se o Eduardo não fizesse o que o Ayrton mandou? Só eu fiquei curiosa. E se você ainda está se questionando onde a matéria refuta a defesa do Xande, e caso ainda não tenha ficado claro, eu vou deixar o jurista André Marsiglia desenhar. Abre aspas para ele. A publicação de hoje da Folha refuta 3 dos principais argumentos dos defensores da atuação da corte. 1. Os relatórios eram sobre investigações em curso. A matéria mostra que não. Manifestantes de rua em Nova York foram alcançados pelos relatórios. 2. Não havia alvos determinados. A matéria expõe que havia. Sobre Carla Zambelli e Alan dos Santos foi dito: levantem tudo que estão postando. Ou seja, investigavam as pessoas, não o que as pessoas faziam. 3. O TSE tem poder de polícia. Certo, mas o STF não tem. E as mensagens mostram que havia troca entre TSE e STF para as investigações. Chegam a dizer: por isso tínhamos pensado em fazer pelo TSE, dada a agilidade. Fecha aspas. E galera, esse é mais um episódio de vários que irão ao ar nessa temporada, porque vocês lembram? São 6 gigabytes! E a mídia soltou a mão dando ênfase à Vaza Toga, dando a ela o peso que ela tem, com matérias como essa. Como uma tempestade perfeita colocou Alexandre de Moraes sobre holofotes e críticas no STF, e a mídia também chegou a constatações óbvias, como essa aqui. Ao defender a atuação de Moraes contra a rede social, integrantes do governo reforçam a suspeita de que a polícia digital do Palácio do Planalto serve a interesses partidários, não de Estado. Ho, ho, ho! Temos um Sherlock Holmes aqui, vejam só! E a matéria da Lígia Maria da Folha também diz que fins sem princípios geram tiranias. Ui. E galera, publicamente, como disse Andréa Sadi, os ministros se defendem porque eles enxergam que amanhã pode ser algum deles na mesma situação. Mas o bastidor é diferente. STF cobra de Moraes conclusão do inquérito das fake news e tenta mediar acordo com os poderes. Parte da sociedade e com a concordância dos próprios colegas do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes precisa definir um prazo para concluir investigações e anunciar resultados. Isso se tiver resultados, né? Mas olha que engraçado. Agora os ministros do STF estão cobrando o fim do inquérito do fim do mundo porque 5 anos. Passou um pouquinho da conta, né? Melhor acabar para ver se deixa a galera menos pé da vida. Será que eles vão cair nessa? Porém, o Hugo Freitas fez uma ponderação interessante no Twitter. Abre aspas para ele. O acordo é concluir o inquérito? Isso é pressuposto. Todo inquérito acaba, porque ele existe para atingir um fim. Ele não é um fim em si para ficar pairando e aterrorizando as pessoas. Definir um prazo? O Código de Processo Penal já define. É 30 dias. Foram 5 anos. Fecha aspas. 5 anos, galera! Que loucura nós vivemos! Mas esse é só o começo da temporada. Afinal, não custa lembrar. São 6 gigabytes de conteúdo! Aguardando as cenas dos próximos capítulos. E é isso, galera. Eu quero muito saber o que vocês estão achando da solução que a Catanhede apontou que pode ser um acordo. Fechar o inquérito do fim do mundo vai resolver o problema? Vai amenizar? Ou não muda bulhufas nenhuma? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, e eu não podia perder a oportunidade
Foi em 2019 que eu comecei a fazer vídeos pro Te Atualizei. Desde 2021, essa história ficou mais divertida por causa da família Te Atualizei. A minha plataforma é o lugar onde eu reúno a família para falar de política. Lá eu posso falar tudo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso rir e ficar pé da vida, porque lá eu sou livre. E agora, o Te Atualizei também tem um app com todos os conteúdos na plataforma. Portanto, entra pra família e venha ser livre. Junto comigo. Entrando para a família Te Atualizei, você mais que me ajuda a pagar os advogados com 10 bonuros por mês. Mais que me ajuda a produzir mais conteúdo. Você recebe algo que ninguém pode tirar de você. Informação. No teatualizei.app você tem acesso a conteúdos exclusivos, como documentários, cultura pop. E essa semana estreia um programa novo sobre geopolítica, com uma galera que jamais vai deixar esse assunto chato ou complicado. E o vídeo semanal do Sofá, só entre nós, também vai estar lá, toda semana. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!